Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse aqui, ó. Céu e terra já passaram. O que permanece? Vamos repetir o tema. Céu e terra já passaram. O que permanece? Então vamos pedir àqueles que ainda não são inscritos, no canal que façam a inscrição agora. Toque aí, inscreva-se e faça a sua inscrição. Tá bom? Ative o sininho na opção todas, isso é muito importante. Se desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, também nos solicite, o contato está na descrição do vídeo de hoje. E se quiser também receber os links das apresentações, que são às quartas, às 20 horas e domingo às 19 horas, é só nos solicitar. Então o tema está na tela aí, céu e terra já passaram. O que permanece? Então vamos avançar aí no conhecimento desse tema de hoje. Então nós estamos iniciando esse tema, agora vamos iniciar com a leitura de Mateus 24, 35. Vamos fazer a leitura aqui, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Eu pergunto a vocês, as palavras do Machia passaram? Não, não passaram. As palavras dele permanecem e elas são importantes para todos nós. Correto? Então, o que significa essa fala do mestre Al-Rushd? O que significa isso? Essa fala do mestre Al-Rushd. Céu e terra, então seria isso, o céu e terra que nós conhecemos, como sendo o cosmo, iria desaparecer literalmente. Esse planeta iria desaparecer quando ele falou isso aqui? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar? Será que ele estava se referindo a que esse céu que nós conhecemos, literal, e essa terra literal iria passar? Será que era disso que ele estava falando? Mateus 24, 35, acabamos de ler, mas será que ele estava falando isso? Céu e terra que conhecemos iria desaparecer? Ou será que isso seria figura de linguagem? Será que seria uma figura de linguagem? Ou será que realmente, literalmente, céu e terra, onde você está pisando, esse planeta onde você pisa, iria passar? Ou será que seria uma figura de linguagem? Então, para que nós podemos entender essa fala do mestre Al-Rushd, nós temos que ler o contexto. Não basta somente ler esse texto inicial, nós temos que entender pelo contexto do que ele estava falando, o que ele estava tratando ali, Então, pelo contexto, nós podemos ver que ele não está tratando da destruição, de uma suposta destruição futura do planeta. Vamos ler Mateus 24, 37 a 42. Olha só o que ele está tratando a respeito do céu e terra que iria passar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando o céu e terra iria passar. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso mestre. Mateus 24, 37 a 42. Então a pergunta que se faz a vocês é a seguinte: quando ele fala que céu e terra iria passar, mas as suas palavras não haveriam de passar, do que ele estava falando? O que está dizendo nesse texto, nesse contexto de Mateus 24, 37 e 42? Ele está falando de algo que iria acontecer como foi nos dias de Noé, Uma inundação, como se fosse uma inundação. Ora,
Se uma seria deixada e outra levada, como assim o céu e a terra literal seria destruído? Não é verdade? Como assim? O planeta Terra deixaria de existir. Então as pessoas teriam que desaparecer literalmente, né? Mateus 24, 37 e 42 acabamos de ler. Então, céu e terra passaram, correto? Depois que ocorreu o quê? A vinda do Filho do Homem, não é verdade? Então depois que ocorreu a vinda do Filho do Homem, céu e terra passaram. Deu para entender? Eu acredito que vocês estejam acompanhando. Então céu e terra que passaram foi o mundo onde havia a morte. Então, céu e terra que passaram foi o mundo, a era, o tempo, o século, onde havia a morte. E o joio e o trigo ainda estavam confundidos, correto? O joio e o trigo estavam confundidos no antigo céu e na antiga terra. E podemos ler isso em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, onde diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio, o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Então nós estamos lendo aqui essa parábola que está tratando de algo que iria ocorrer quando céu e terra iriam passar. Quer dizer, então no antigo céu, na antiga terra, joio e trigo estavam confundidos e não poderia ser feita a distinção ainda, porque isso aí é a representação do corpo da humilhação, tá? Então não poderia ocorrer antes. Então essa parábola foi para que eles entendessem que o trigo é trigo, o joio é joio, mas só que antes da vinda do Filho do Homem, antes da parousia, antes do dia de Cristo, não seria possível separar o joio do trigo, porque todos estavam no mesmo corpo. A morte havia passado a todos os homens. Então joio e trigo estavam juntos na mesma condição do corpo da humilhação. Então acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 13, 24 a 30. Então joio e trigo juntos era o mesmo corpo da humilhação, onde a morte ainda não havia sido aniquilada. Correto? Então joio e trigo era o mesmo corpo da humilhação. A morte ainda seria vencida somente no último dia. A morte, ela não estava reinando mais. Está dando para entender? Porque o ungido já havia ressuscitado. Então veja, a morte reinou desde Adão até Moshe, desde Adão até Moisés, né? Até mesmo sobre aqueles que não pecaram na semelhança do pecado de Adão. Então a morte ela ficou reinando, mas só que quando Cristo ressuscita, a morte já não reina mais, porque a morte não segurou o Filho do Eterno, entendeu? Mas a morte ela não foi aniquilada. Ela só foi aniquilada no último dia, ela somente não estava reinando. Então isso significa o quê? Que o joio e o trigo continuaram juntos, tá? Ali até a ceifa, até o último dia. Joio e trigo juntos era o mesmo corpo da humilhação, onde a morte ainda não havia sido aniquilada, correto? Eu acredito que vocês já estejam aí entendendo o tema. E ainda não havia vindo o fim do mundo. O fim daquele tempo, o fim daquela era, o fim daquele século, não havia vindo. Como Shaul disse aqui em 1 Coríntios,
capítulo 15, versículos 24 a 26, onde diz o seguinte: então virá o fim. Olha só, Shaul está dizendo, então virá o fim. Mas quando que seria o fim? É claro que seria naquele mesmo tempo, porque não demoraria, seria breve, né? Então virá o fim quando entregar o reino ao Eterno, o Pai. Mas o fim do quê? O fim daquela era, o fim daquele mundo, o fim do céu e terra que iriam passar, aquele antigo céu e antiga terra. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Eterno, o Pai, né? Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Lembrando aí para vocês que a morte não estava reinando, mas ela não havia sido destruída, correto? Por isso que ele está dizendo que a morte ainda seria aniquilada, né? Então veja bem, é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E eu pergunto a vocês, todos os inimigos foram postos debaixo de seus pés ou não? Foram? Então eu pergunto a vocês, e ele não entregou o reino ao Pai? Ele continua reinando? O Filho, a manifestação de Filho continua reinando? Não, porque está escrito que é necessário que ele reine até lá, até que ele houvesse posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E a morte foi o último inimigo, correto? Então, se a morte já foi destruída, então também ele já não reina mais, porque o reinado dele foi naquele tempo, do seu próprio sacerdócio. Então ele entregou o reino ao Pai, ou seja, ele se submeteu ao Pai. Então, a partir dali, ele desaparece e o Pai surge como se fosse, surge no cenário. Então, hoje, não há mais a figura do Filho, mas a figura do Pai. Você deu para entender? 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 26, correto? Então céu e terra passaram. Céu e terra que passaram, então ali foi o fim do mundo que Shaul falou que então virá o fim. Céu e terra que passaram foi, sim, o fim do mundo, o fim daquela era, o fim daquele século, onde havia a morte. Então naquele século, naquela era, naquele tempo, havia morte. Isso era o antigo céu e a antiga terra, onde havia a morte, onde havia a dor, onde havia o clamor. Onde havia o quê? O gemido, porque Shaul disse que eles estavam gemendo como em dores de parto, aguardando o grande dia, correto? Então céu e terra passaram. O céu e terra que passaram foi o fim do mundo onde havia a morte. Céu e terra passaram, mas as palavras dele não passaram. Continuam as palavras dele, né? Então aquelas palavras têm validade para nós? Sim, tem. Nós vamos entender isso, correto? Mas em que sentido que as palavras do Mashiach, que permanecem, não passaram aquelas palavras? Qual o sentido de elas servirem para nós? Então os céus e terra passaram. E diz o texto que as palavras dele não iriam passar. As palavras dele não passaram. Mas que palavras dele não passaram? Quais palavras? Servem para nós as suas palavras? Claro que sim. Claro que as palavras dele servem para nós. Mas em que sentido? Qual a aplicação das palavras do Mashiach para nós? Então é exatamente nesse ponto, exatamente nesse ponto, que algumas pessoas perguntam, né? Uma vez que dizemos que todas as profecias se cumpriram, então as pessoas perguntam, então aquelas palavras não servem para nós hoje, né? Céu e terra já passaram. E o que permanece? É o tema de hoje, né? Olha só, repetindo aqui o versículo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. As palavras dele não passaram. As palavras do mestre e ao Rushua, né, não passaram. Correto? E o relato está em Mateus 6, 25 e em Mateus 25, 26 a 27, né? Que vamos ler mais adiante, né? Então as pessoas, elas perguntam no WhatsApp, no meu contato, as pessoas perguntam quais ensinos que o mestre ungido apresentou em sua época sobre a questão material que são extensíveis a nós do tempo presente. Quais ensinos? O que devemos fazer em relação às palavras
do mestre Yahushua? Conhecer, nós precisamos conhecer. E elas são aplicáveis a nós? Sim, são aplicáveis a nós. Nós temos que saber qual é a nossa posição e devemos saber que as palavras que são o princípio eterno para o ser humano na Terra servem, as palavras dele servem para nós. Como as palavras dele não passaram, ele, na questão material, diz para não andar ansioso. Né? Porque, vejam, tem uma passagem em que o mestre Yahushua fala, né, ensina aos seus discípulos que eles não deveriam andar ansiosos por coisa alguma. Não é verdade? E eu pergunto a você, por que ele falou para os seus discípulos, essa palavra não serve para você? É claro que serve para você. Ou é para você andar ansioso? Ora, se nós formos num consultório, né, de psicologia, um profissional, né, buscar um acompanhamento profissional, o psicólogo não vai falar para você andar ansioso. Pelo contrário, ele vai falar para você não andar ansioso, se preocupando demais, né, se desgastando, né, perdendo ali neurônios, preocupado com muita coisa. Então ele, na questão material, ele dizia lá naquele tempo para que seus discípulos não andassem ansiosos. Mas ele dizia que não era para trabalhar, né? Porque algumas pessoas poderiam falar, olha, se não é para andar ansioso, para que eu vou ansioso, para que eu vou trabalhar? Então basta eu ficar guardando o pão de cada dia, não precisa andar ansioso trabalhando. Mas quem disse que trabalhar vai fazer você ficar ansioso? Pelo contrário, vai fazer você ter prazer em ser produtivo, correto? Então, na questão material, ele dizia para não andar ansioso em relação às coisas terrenas, muito preocupado com o dia de amanhã, com o que ia acontecer, porque se ele está trabalhando, as coisas iriam acontecer, claro, né? Então, mas quando ele falava essas palavras para os seus discípulos, isso significa que ele estava ensinando que eles não deveriam trabalhar? Claro que não. É claro que em momento algum ele falou assim, olha, vocês precisam trabalhar. A não ser Shaul que falou num de seus textos que aquele que não trabalha não coma, né? Então vejam, as palavras do mestre se refletiu em Shaul por revelação. Então ele escreveu as cartas que aquele que não trabalhava não deveria também comer, né? Então vejam, então essa verdade ela permanece para você. Então é para trabalhar sim, mas ele ensinava que não era para andar ansioso. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Essa palavra tem importância para você, no sentido de aplicabilidade em você, que você não deva andar ansioso. Mas isso não significa que nós somos os seus discípulos, nós somos a congregação, como alguns falam, que estamos no sacerdócio do ungido. Não é verdade, porque o sacerdócio dele já não existe. Mas veja só o que está escrito aqui. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6, 25. Então, com certeza, né, é para trabalhar, embora ele tenha falado que eles não precisariam, não deveriam ficar ansiosos por essas coisas materiais. Porque na parábola também aqui, indica aqui que o mestre, embora não tenha falado, olha, é preciso trabalhar, mas Shaul falou depois, mas na parábola dos talentos, no seu ensino sobre a parábola dos talentos, ele indicou que se deveria trabalhar. Mateus 25, 26 a 27, né? Ali aquela parábola que fala do reino, né? Ele indica que há a necessidade do trabalho quando o senhor dos que receberam os talentos respondeu ao servo preguiçoso que escondeu o talento, né? Vamos ler aqui, Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Percebe? Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Mateus 25, 26 a 27. Então, não é porque ele ensinou que não deveriam andar ansiosos que não deveriam trabalhar a fim de obter os bens materiais, correto? Então, é preciso trabalhar.
Mas ele disse o seguinte aos seus discípulos em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Eu pergunto a vocês, essa palavra se aplica a você? Se aplica, mas em que sentido? Em que nós somos os discípulos dele? Não. Olha só no que se aplica. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E ao Juana, capítulo 13, versículo 35. Mas algumas pessoas poderiam falar, não, essa palavra não é aplicável a nós. Ah, então é para você odiar seu irmão? Odiar as pessoas? Então, claro que essas palavras se referem a princípio eterno. A princípio faz parte dos princípios eternos, correto? Olha só, ele somente estava repetindo em seu tempo um princípio que era até mesmo antes da lei da Torá, da lei de Moshe, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se o quê? Vos amardes uns aos outros. E ao Juana, capítulo 13, versículo 35. Mas quando ele falou, sois meus discípulos, não significa que hoje, né, nós somos os seus discípulos. Nem mesmo Shaul foi discípulo dele, correto? Pois Shaul, ele disse que não aprendeu o evangelho por homem algum, então ele não foi discípulo dele, correto? Olha só o que Shaul escreveu, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do poderoso ungido. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12. Então, as palavras do Mashiach, elas permanecem, mas temos que entender qual a nossa posição em relação aos seus ensinos. Nós não somos os seus discípulos, mas nós devemos amar ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Então, Shaul também não foi discípulo do Mashiach no tempo da sua carne, não foi. Ele recebeu o evangelho por revelação, mas as palavras do Mashiach, do tempo em que ele ensinava os seus discípulos, não serviu para Shaul, serviu, tanto é que ele repetiu que eles deveriam amar, e até mesmo João, né, e ao Juana, na sua carta, ele dizia que amai-vos uns aos outros, né? Vocês devem amar ao seu irmão, né? Porque Shaul disse o seguinte, toda lei se cumpre numa só palavra, amará o teu próximo como a ti mesmo, correto? Então veja, mas Shaul recebeu isso aí no discipulado? Não, porque ele não foi discípulo do Mashiach. O Mashiach já tinha sido assunto ao céu. Ele estava no ministério do Espírito. Então ele recebeu, os ensinos que ele passava, ele recebia por revelação. Então as palavras do Mashiach, elas permanecem nesse sentido para nós, é aplicável a nós nesse sentido, mas temos que entender qual a nossa posição em relação aos seus ensinos, que não foram somente esses que nós já tratamos aqui. Ele ensinou aos seus discípulos assuntos escatológicos, né? E que digo que aquelas palavras, elas permanecem, nos indicando que já foram cumpridas e não que ainda vão se cumprir. Tá? E não que nós aqui, no nosso tempo, no tempo presente, estejamos esperando agora, em nosso tempo, o cumprimento daquelas palavras. Não. Um exemplo foi a promessa do revestimento do poder. Foi para você? Foi para mim? Não foi. O revestimento do poder foi para os últimos dias. Então aquelas palavras dele permanecem, mas para você no sentido de você receber o revestimento do poder? Não. No sentido de você entender que o revestimento do poder já se cumpriu neles. Correto? Por isso que as palavras dele não passaram, embora céu e terra tenham passado. Então, um exemplo foi a promessa do revestimento do poder. Embora aquelas palavras permaneçam para o nosso conhecimento, mas não foram para cumprimento em nós, para recebermos o revestimento do poder. Uma vez que nós não estamos nos últimos dias, né? Nós não estamos nos últimos dias, porque o revestimento do poder, a manifestação do Espírito, ele recebendo os dons do Espírito, foi para os últimos dias,
em função do cumprimento das profecias de Joel. Né? Podemos ler aqui em Lucas capítulo 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí aqui que você tem que analisar. Essas palavras do Mashiach permanecem? Permanecem. Mas sobre vós somos nós? Não, são eles. Nós temos que entender qual é a nossa posição. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. A promessa do Pai dele foi para nós, no sentido da manifestação do Espírito, ali do revestimento do poder? Não, porque nós não precisamos receber o revestimento do poder, porque nós não estamos no tempo do corpo da humilhação. Eles estavam. Olha só, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Você teve que ficar na cidade de Jerusalém? Não. Então foi quem que recebeu o revestimento do poder? Quem foi que ficou lá na cidade de Jerusalém? E eis que sobre vós, vamos ler de novo, envio a promessa do meu Pai, que não foi para nós, ficai, porém, na cidade de Jerusalém até quando? Até que do alto sejais revestido do poder. Lucas 24, 49. O revestimento do poder foi para os últimos dias, não temos que inventar nada. Nós não estamos nos últimos dias. Os últimos dias ocorreram lá, no tempo dos apóstolos, né? Lucas 24, 49. Então, se pergunta, as pessoas perguntam nos meus contatos, né? Se hoje nós precisamos pedir ajuda ao Pai Eterno quando acreditamos que estamos passando algum problema. Vejam, olha, passar problema, será que nós precisamos pedir ajuda ao Pai? Será que Ele não sabe que você está passando alguma coisa que você considere problema? Então as pessoas perguntam, nós precisamos pedir ajuda ao Pai? Como se Ele não estivesse ali contigo, né? Então digo que isso, na verdade, o que eu tenho a dizer a você que faz essa pergunta é que isso é uma questão pessoal. Isso é uma coisa entre você e o Pai, correto? Então, isso é uma questão pessoal e não que se deva ensinar, que nós devemos ensinar isso aqui em nosso tempo, que nós devemos pedir ajuda ao Pai, correto? Se você acha que você precisa pedir ajuda ao Pai, você vai pedir ajuda ao Pai, correto? Porque isso aí vai depender de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu não peço ajuda ao Pai, né? Se bem que já pedi de vez em quando, né? Para poder tirar essa rouquidão aqui, aí a gente acaba pedindo mesmo, né? Então, o que temos que dizer a essas pessoas que perguntam assim é que o ensino do mestre sobre as solicitudes, né, da vida já nos indica que essa ansiedade não condiz com o que ele mesmo falou e vamos repetir por completo, né? Quando a gente fica muito ansioso, muito preocupado, eu estou passando um grande problema, parece que o Pai não está comigo. Aí, olha só, veja, isso talvez seja uma imaturidade da nossa parte, né? Então, o mestre, ele ensinou sobre as solicitudes da vida, que é exatamente essas ansiedades que passam em nossa cabeça quando achamos que estamos passando um grande problema em que nós temos que pedir ajuda ao Pai. Mas ele ensinou sobre as solicitudes da vida e nos indica que essa ansiedade não condiz. A ansiedade não condiz com as suas próprias palavras, né? E que ele mesmo falou, e nós vamos repetir aqui agora de uma forma mais completa, né? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se o Eterno assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir.
de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, né? Mateus 25-34. Então, nós estamos lendo um texto aqui muito importante para o nosso tempo, que essas palavras do Mashiach, elas são aplicáveis a nós no sentido de que não temos que andar ansiosos, mas não que estamos aguardando o reino do Eterno, porque o reino do Eterno já se cumpriu no último dia. O ungido, ele já passou, né? Já entregou o reino, o seu próprio sacerdócio, que foi o reino que foi entregue a ele, ao Pai no último dia, porque ali veio o fim, correto? Então essas palavras do Mashiach, elas servem para você no sentido de que você entenda que você não precisa ficar ansioso, correto? Mateus 6, 25-34. Mas não é para trabalhar? É claro que nós temos que trabalhar, né? Porque o trabalho é uma forma de você se mostrar ali produtivo. Você vai se sentir bem, sendo produtivo, correto? Mateus 6, 25-34. Então, em relação a isso, sobre pedir ajuda ao Pai, quando nós nos sentimos, acreditamos, né, que estamos nos sentindo em necessidade, não há nenhum mantra, né? Não há nenhum mantra ou palavras mágicas, correto? Em relação sobre pedir ajuda ao Pai. Não há nenhum mantra, não há nenhuma palavra mágica, né? Porque essa seria o quê? Uma atitude religiosa, que para nada serve, né? O que é importante é nos mantermos sempre confiantes no Pai, tá? Independentemente das circunstâncias. Então, quando pensamos que estamos passando algum problema, sempre será um ensino para nós, um aprendizado. Então, mantenha o seu olhar firme, porque problemas, todos os nossos problemas, aquilo que nós acreditamos ser um grande problema, problemas integram as circunstâncias pelas quais estaremos sendo provados como filhos. E quando falamos da validade das palavras do ungido, concernente à misericórdia, o amor, a justiça, é que essas coisas são princípios eternos, presentes em nós. Sabemos o que é certo e o que é errado. Então por que nós vamos praticar desamor? Por que nós vamos ser injustos? Por que nós não vamos ser misericordiosos? Somente porque Yahushua, o mestre, falou naquele tempo, aí não foi para nós? Claro que foi para nós. Claro que aquelas palavras, elas são aplicáveis a nós que vivemos em novos céus e nova terra. E nós sabemos o que é certo e o que é errado, correto? E até mesmo um psicólogo, um profissional da área de saúde, na psicologia, vai falar para você. Vai falar para você sobre fazer as coisas certas, não errar, evitar o erro, correto? Então algumas pessoas perguntam, né? Hoje nós precisamos pedir perdão? É outra coisa que as pessoas às vezes perguntam nos grupos de WhatsApp, nas mensagens que enviam para mim no meu privado. Nós precisamos pedir perdão por algo que consideramos errado hoje? Porque as pessoas pensam que pedir perdão era só em relação à lei de Moshe, à lei de Moisés. Mas quando você erra, você não precisa pedir perdão ao Pai. Bom, se algumas pessoas poderiam falar, não, eu não preciso pedir perdão ao Pai. Então quando a pessoa não pede perdão ao Pai, isso significa que o Pai vai ficar zangado com ele? É claro que não. Claro que não. Mas o Pai vai ficar zangado se ele continuar praticando aquele erro que ele sabe que não é para praticar. É claro, não precisaria nem pedir perdão. Mas tem pessoas que acham que precisam pedir perdão, né? Então as pessoas perguntam, hoje nós precisamos pedir perdão por algo que consideramos um erro, né? Uma atitude errada nossa, uma vez que não há mais perdão a ser dado pelo Pai Eterno, por que então devo pedir perdão? Porque o perdão foi o perdão em relação à lei de Moshe? Sim, com certeza. Mas você lembra da cidade de Nínive?
Lembram? Eles estavam debaixo da lei, mas eles também não se arrependeram. De quê que eles se arrependeram? Do erro. Se arrependeram das maldades. Voltaram atrás, não fizeram mais, entendeu? Entendeu? Então, é isso aí. Então, as pessoas acham que não devem pedir perdão, outras acham que devem pedir. Tá? Porque as pessoas consideram que não há mais perdão a ser dado. Mas isso significa que não precisa pedir perdão? Precisar não precisa, mas se você pedir, isso significa que você não está afim mais de continuar no erro, correto? Então, as pessoas falam, devo pedir perdão? Precisamos nos arrepender? Será que o arrependimento funciona para nós hoje? Eu pergunto a você, o arrependimento para você funciona? Se você anda praticando algo que você sabe que é errado, e você volta atrás, ou seja, você se arrepende, não faz mais aquilo, você acha que foi importante para você? Aí você vai falar, eu acho, Messias, então continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Precisamos nos arrepender? Precisamos nos arrepender, mas nos arrepender de quê? Do erro, não é em relação à lei de Moisés, tá? Será que o arrependimento funciona para nós hoje? Funciona, porque vai fazer você não continuar praticando o erro humano, né? A obra da carne. E as pessoas perguntam, como fazemos para conversar com o Pai Eterno? Você acha que você precisa conversar com o Pai Eterno? Eterno? Então você converse, né? Você conversa. Eu particularmente não fico conversando com o Pai Eterno. Eu procuro entender a sua voz no meu entendimento, né? Se o Pai Celestial se envolve ou não nas atitudes da nossa alma. Outras pessoas perguntam também se o Pai ele vai estar observando as nossas atitudes de erros e acertos. É claro que sim. É claro que sim. Se ele estava observando no Éden, antes da morte ter sido passada a todos os homens, antes da transgressão, por que hoje ele não está nem aí para você? Será que o Pai está lá? Tô nem aí, tô nem aí. Não, claro que não. Então as pessoas falam assim, se o Pai Celestial, elas perguntam, se o Pai Celestial se envolve em nossas atitudes da alma, em relação ao nosso pensamento, às nossas intenções e às nossas ações nesse corpo. Será que não? Você acha que não? Então você acha que você precisa viver uma vida desregrada, que o Pai não está nem aí para você? Se você pensa assim, então continue. As consequências, né, serão da sua responsabilidade, né? Então, se realmente já está tudo predestinado, as pessoas falam, de onde... olha só, as pessoas falam assim, está tudo predestinado, então tanto faz se eu errar ou se eu acertar, está tudo predestinado. Aí eu pergunto a essas pessoas, de onde tiraram isso? Que a predestinação se refere a pessoa errar propositalmente ou não e achar que está predestinado para ele errar. Onde está escrito que está predestinado para a pessoa errar? Se o Pai fala, não erreis. Não erreis. Se está escrito assim, não erreis. Aí você fala assim, não, está tudo predestinado. Se eu errar é porque estava predestinado. Não. Se nós errarmos, é por uma falta de atenção, né? É por uma falta de vigilância nas nossas atitudes, ou foi intencional. Não existe estar predestinado a errar, correto? Então as pessoas falam, se realmente já está tudo predestinado, né, para todos nós como indivíduos, então o Pai não está preocupado se nós vamos errar ou acertar. Está sim, porque um princípio do Eterno foi o que ele disse lá para Adão e Ava, né, de todas as árvores do jardim, vocês poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer. Então vejam, aí eu pergunto a você, você deve comer do fruto que ele disse para não comer? Você vai errar porque você acha que depois da consumação do último dia, depois, em nova céu e nova terra, agora o Pai não está preocupado com você? Aí tudo bem, se quiser pensar assim, pense, mas não é o que nós vamos passar para você, porque não é isso que é o verdadeiro ensino da palavra do Mashiach que permanece, né? Então algumas pessoas perguntam, hoje precisamos pedir perdão, já falamos, por algo que consideramos errado. É claro, se você acha que você precisa pedir, isso é uma questão pessoal, né? E as pessoas falam, uma vez que não há mais perdão a ser dado pelo Pai Eterno. Vejam, o perdão que deveria ser dado pelo Pai Eterno era em relação à lei de Moshe, a lei de Moisés em relação aos judeus. Então foi pregado o arrependimento para eles. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então eles deveriam se arrepender. E muitos deles eram batizados por João Batista e muitos foram batizados pelos discípulos também. Então ali era a pregação do arrependimento, mas esse arrependimento seu pessoal, particular, em relação ao seu erro, não tem nada a ver com aquele arrependimento em relação à lei de Moisés, correto? Então, se você acha que você deve pedir perdão, você peça perdão. Se você acha que você não precisa pedir perdão, você não peça, porque tanto faz. Se você pedir perdão ou não pedir perdão, o Pai não tem o que te perdoar de nada, né? Porque não há lei, você não está debaixo de condenação. Você não vai ser mais condenado porque você não pedir perdão. Mas veja bem, mas o erro traz uma correção, o erro traz uma disciplina. Então, se a gente não pedir perdão e nem se arrepender, não parar ali de praticar o erro, certamente o Pai vai nos corrigir de alguma forma, vai nos disciplinar em algum momento, correto? Ou não, aí isso aí é com ele. E essa é uma questão pessoal, é entre você e ele, correto? Então nós podemos sim nos arrepender de um erro, mas não é que nós estamos debaixo da lei de Moisés. E se a sua consciência indica para você pedir perdão ao Pai, peça. Peça. Nós não estamos debaixo de julgo de homens. Não sou eu que vou dizer para você, para que você vai pedir perdão? Isso é uma questão íntima. É uma questão entre você e o Pai, você que vai, eu assim, não vivo pedindo perdão ao Pai. Não vivo, mas de vez em quando a gente tem que reconhecer que a gente errou. Né? Muitas vezes a gente erra mesmo e a gente fala, poxa, eu não vou mais fazer isso, tá? Então tem sim importância para nós as palavras do Mashiach também, tá? Tem sim muita importância, né? O arrependimento nosso, então, o que seria o nosso arrependimento? Como nós podemos explicar como seria o nosso arrependimento se nós não estamos no tempo da lei, nós não estamos no tempo do corpo da humilhação? Como seria? O nosso arrependimento seria semelhante ao das pessoas de Nínive, porque as pessoas de Nínive, eles não faziam parte da nação de Israel, eles não estavam debaixo da Torá, debaixo da lei. Vamos ler aqui, ó. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram, percebe que eles se arrependeram? De seus pecados. Mas que pecados que eles se arrependeram? De seus erros, de suas obras da carne. Eles se arrependeram dos seus pecados, porque eles não tinham pecados. Eles não estavam transgredindo a Torá, a lei de Moshe, né? Ó, no dia do juízo, os habitantes de Nínive, que era uma cidade da Assíria, né, que é fora dos termos de Israel, se levantarão contra esta geração e a condenarão. Vocês estão percebendo que o juízo seria daquela geração? Percebe? Olha só, ó, contra esta geração e a condenarão. Você percebe que aquela geração em que houve juízo, no dia o quê? Do juízo, né? Hoje, ninivitas, né, se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados. Percebe que eles se arrependeram? Aí você vai me perguntar assim, Messias, eu preciso me arrepender uma vez que eu nunca estive debaixo da lei, eu nunca fui judeu, eu não vivia naquele tempo, eu preciso pedir perdão? Isso, eu já falei, isso é uma questão pessoal. Vejam, o povo de Nínive se arrependeu, quer dizer, eles voltaram atrás, não praticaram, pararam de praticar os pecados. Mas que pecado era isso aí? Era transgressão da lei? Não, era obra da carne, era o erro humano. Pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, entendeu? Então, o nosso arrependimento hoje é semelhante ao arrependimento dos ninivitas, de a gente, quando estiver errando, a gente vai reconhecer que está errando e vai se arrepender, ou seja, não vai fazer mais. Mas isso aí é uma questão pessoal, tá? É uma questão pessoal. Olha só, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem de Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior do que Jonas, né? Maior que Jonas. Mateus 12:41. Quem disse isso aí foi Yahushua, nos dias da sua carne. As pessoas perguntam, como fazemos para conversar com o Pai? Já falamos, né? Se você acha que você precisa conversar com o Pai, você vai conversar. Quem sou eu para dizer para você, se você ficar conversando com o Pai, você vai estar demonstrando que você é religioso. Não necessariamente. Religioso é aquele que frequenta um sistema religioso, né? Na verdade, todos nós somos de alguma forma religiosos, no sentido assim de a gente crer. Então nós somos de uma certa forma religiosos. E os ateus, eles são religiosos por não
crer, eles fundaram, né, uma religião ateísta. Então, se você quer conversar com o Pai, você conversa com o Pai na mente e em gratidão, correto? Vamos ler aqui, ó. Naquele momento, o ungido foi tomado de alegria, da alegria do Espírito Santo, e disse: Pai poderoso dos céus e da terra, eu te agradeço. Veja, o mestre Yahushua estava demonstrando gratidão ao Pai. Eu pergunto, você não tem que demonstrar gratidão ao Pai, porque isso aí foi o Yahushua nos dias da sua carne que fez? Claro que não, você pode demonstrar gratidão ao Pai, né? Naquele momento, o ungido foi tomado pela alegria do Espírito Santo e disse: Pai poderoso dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Lucas 10, 21. Aí eu falo com você, Messias, você pode fazer isso aí. Você pode pôr em prática essa oração se você acha, isso é sua intimidade. É na intimidade do seu quarto você vai fazer isso. Tá bom? Seria muita ignorância da minha parte dizer assim, olha, esse exemplo do ungido aqui não serve para nós. Então não é para você ser grato ao Pai. Claro que não é isso, né? Porque o ungido demonstrou aqui que nós também aqui podemos seguir o mesmo sentimento que havia nele. E o próprio Yahushua escreveu em Filipenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também no ungido e Yahushua. Então o mesmo sentimento de humildade, de dependência do Pai, de temor, tá bom? Então isso é muito importante para nós, as palavras do mestre, né? As palavras que não passaram. Então se dissermos que você não possa se arrepender, como nós estamos falando aqui, sendo que você entende que precisa se arrepender, então se eu falar para você que você não precisa se arrepender, então eu estarei aqui, eu estarei te submetendo a um julgo humano, ao que eu acho. Se eu disser que você não deva levar os seus pensamentos ao Pai poderoso, né, pedindo uma ajuda, também eu aqui estarei te submetendo a um julgo humano. Eu, particularmente, eu não vivo pedindo perdão ao Pai, nem vivo pedindo nada material, tá? Não vivo pedindo, eu não tenho esse costume de pedir nada, nem de orar. Mas agora, isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão pessoal, porque pelo fato de eu agir assim ou assado religiosamente, isso não vai fazer de mim uma pessoa mais próxima do Pai do que você, correto? E nem também você, se você for uma pessoa que gosta de estar fazendo as suas orações, correto? Então o tema de hoje, céu e terra já passaram. O que permanece? Então as palavras do mestre, elas permanecem para nós nesse sentido. Elas são aplicáveis para nós nesse sentido de que, embora ele não estivesse falando conosco, nós não éramos seus discípulos, mas, por exemplo, não temos que andar ansiosos. Devemos amar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, né? Então a antiga ordem, ela já passou. Céu e terra que passaram foi a antiga ordem que já passou. A ordem que foi até o ano 70, apesar de a lei já ter sido tirada no madeiro, correto? A antiga ordem não era exatamente a lei de Moshe, não. Mas aquela era, tá? A antiga ordem, ela era, aquela era, tá? A antiga ordem era, aquela era, aquele tempo, aquele século, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, Apocalipse 21, 4. Vejam, aqui está escrito que na novo céu, nova terra, né? Porque a antiga ordem já passou, né? Não haveria mais morte, e não houve, o último inimigo foi aniquilado. Nem tristeza, quer dizer, a tristeza de aguardar o último dia, nem choro, porque eles estavam gemendo, aguardando o dia glorioso, né? A libertação do corpo da humilhação. E nem dor, nem a dor de esperar ali, o choro mesmo, né? Porque Shaul dizia que a natureza
gemia como em dores de parto. Veja, quando? No tempo que era o tempo do corpo do ungido, né? Então veja bem o que está escrito aqui, ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Então a antiga ordem que já passou, de fato, foi lá quando houve a destruição do templo de Jerusalém, correto? Apocalipse 21:4. Mas o Cordeiro, ele continua existindo? Não. O Cordeiro não continua existindo. Continua o Cordeiro sendo a luz. Ou seja, as palavras dele é luz para nós que nos alumia aqui hoje. Aquelas palavras, aquela luz, ela começou a ser falada conforme Mateus 4, 16 a 17, onde diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou o ungido a pregar. Olha a luz aí, ó. A pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 16 a 17. Mas quando céu e terra passaram, as suas palavras não passaram. A luz do Cordeiro continua. E continuou aqui, conforme diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, onde diz: a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, porque nela, para que nela resplandeçam, porém, a glória do Eterno, né? Para que nela resplandeçam, porém, a glória do Eterno a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Vamos ler de novo aqui, ó. Apocalipse 21, 23. Vamos ler que eu cometi alguns errinhos aqui na leitura. A cidade não necessita nem de sol. Que cidade? Novo céu e nova terra, onde nós estamos vivendo aqui. Nós temos a luz do Cordeiro para nós? Temos. As palavras dele não passaram, permanecem para nós hoje, para que possamos observar que o cumprimento se deu e que nós observamos, né, as verdadeiras palavras em relação ao amor, à misericórdia, tá? Em relação ao seu procedimento como aquele que é temente ao Pai eterno. Então olha só o que diz aqui em relação ao Cordeiro ser a luz e não que ele exista hoje à destra do Pai, né? A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória do Eterno a tem alumiado. Que glória do Eterno? Né? E o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Aí alguns vão pensar que o Cordeiro está até hoje aí. Não, não está. O Cordeiro é a sua lâmpada como? Se referia às palavras dele, né? Apocalipse 21, 23. As palavras do Machia, ele havia dito que não passariam. E ela é essa luz do Cordeiro, né? Até mesmo porque a palavra é a luz que ilumina as nações. Esta cidade que estamos hoje, novos céus e nova terra, como diz aí Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Então vejam, as palavras do Machia são luz para o nosso caminho. Mas que caminho? O caminho do entendimento, que as profecias se cumpriram no último dia e que você precisa amar o seu próximo, que você não deve andar ansioso, que você precisa trabalhar, entendeu? Então aquelas palavras, elas são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho também, aqui também, Salmo 119, 105. Então esse conhecimento, essa palavra é a luz do Cordeiro, que permanece. Não que temos o Cordeiro hoje, o Filho, à destra do Pai, porque ele mesmo já se submeteu ao Pai, mas as suas palavras permaneceram, entendeu? Essas palavras do Machia e também o que foi dito pelos apóstolos, Shaul em especial, em suas cartas, são as palavras: a luz que permanece, mesmo céu e terra terem sido passados, mesmo que os céus e terra tenham sido passados, mas o cumprimento foi na congregação, tá? Quando os céus e terra passaram, e não em nós. Então, a vinda do Filho do Homem, ela se cumpriu em relação à congregação e não em relação a nós.
Hoje, somos filhos do Eterno na gloriosa liberdade e não a congregação, entendeu? Céu e terra já passaram. O que permanece? É um tema muito importante, né? Então Pedro confirmou que isso se daria naquele tempo, pois já havia dito que eram os últimos dias. Vamos ler aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, você está observando que Kéfas está dizendo que eles estavam nos últimos dias. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra do Eterno, o Criador, já desde a antiguidade existiram os céus e terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Eterno virá como o ladrão de noite, já veio, no qual os céus passarão com grande estrondo. Agora vamos aqui ler a figura de linguagem. No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Então muita gente pensa aí que seria o planeta Terra. Não é verdade, figura de linguagem. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, quer dizer, céus e terra iriam passar, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Eterno, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Percebe? Em que habita a justiça. 2 Pedro 3:3-13. Então, os céus e terra já passaram. E Pedro está dizendo aqui que eles estavam aguardando aqui, ó. Aguardamos novos céus e nova terra. Céus e terra não passaram? As palavras do Mashiach permaneceram, porque ele disse, as minhas palavras não hão de permanecer, não hão de passar, né? 2 Pedro 3:3-13. E a Ruana, né, João, corrobora que o cumprimento seria breve, né? E ele já estava vendo novo céu e nova terra, como dito em Apocalipse, né? E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Percebe? Que céu e terra que passaram. E eu e a Ruana vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Eterno descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo do Eterno com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Eterno estará com eles, e ele será o seu eterno Criador.